Fala berranteiros, começamos mais um Toco Berrante, num cenário diferente, um cenário maravilhoso. Aqui nós estamos no núcleo de Nelore PO, na JBJ Agropecuária, e aqui funciona a JBJ Genetics, que é o braço de genética do grupo, Fazenda Floresta, em Nazário, Goiás. Para esse podcast a gente bateu um papo com o Guilherme é o diretor de pecuária da JBJ Agropecuária, e 2024 tem sido um ano muito importante para a JBJ. Quem não deu notícia, né, daquele extraordinário leilão abrindo a Expo Genética, cravado no meio da pista de julgamento do Parque Fernando Costa, depois no comecinho de outubro, um leilão de fêmeas JBJ também muito acima da média, e agora no dia 7 de dezembro tem um leilão de reprodutores de touros da JBJ. Mas falar desses eventos, né, Guilherme, dessa apresentação dos animais, o pessoal tem que entender a origem disso, né, como que um grupo, porque dentro do JBJ Genetics é um projeto mais jovem do grupo do JBJ, mas que avançou a passos muito largos, né, Guilherme? E esse processo de melhoramento genético para poder já ter safra de animais com avaliação tão consistente, de fenótipo que agrada tanto, como é que foi feita essa seleção, trazendo toda essa expertise de uma família especializada em produzir carne, especializada em criar, recriar e terminar animais? Como é que você trouxe toda essa experiência para dentro da genética e fazer com que isso já seja expresso em cada animal que o grupo apresenta? Ô Gustavo, primeiro uma satisfação receber você na nossa casa, né? Toda minha. Você está no coração nosso aqui, no berço da genética nossa aqui. Eu acho que a primeira grande visita que vocês fazem conosco, a Berrante, uma parceira muito grande. Nós devemos essa história recente da JBJ, né, da JBJ Ranch, do JBJ Genetics, a Berrante, a todos vocês que têm nos ajudado a divulgar, a propagar a marca, propagar nosso trabalho para o Brasil inteiro. Então, obrigado, uma satisfação muito grande receber vocês aqui hoje, motivo de orgulho para nós e passar o dia igual passamos, né? Vocês passaram olhando os gados, olhando, filmando, trocando ideia, então isso enriquece mais ainda, aprendendo, ajudando a discutir novos projetos, né? Batemos um papo aqui hoje de algumas coisas bacanas que está por vir em 2025, não é só leilão, né? Não. Eu acho que hoje o negócio ele ficou muito maior, né? Quando a gente fala hoje em genética, você tem que ter o gado, você tem que ter o animal, você tem que ter o melhoramento genético, mas existe muita coisa por trás disso, né? Muita coisa por trás que esses meios novos de comunicação, cada dia traz um aprendizado novo para nós, né? Então a gente tem que estar antenado, tem que estar conversando, tem que estar trocando ideia, todo dia a gente fala, pô, o que nós precisamos fazer de novo, né? Tanto para o cliente, e como para o pecuarista, e como para nós mesmos, porteira para dentro, né? Então os acho parceiros, né, Guilherme? Eu vejo que vocês têm um olhar de muito cuidado com... Quem é parceiro da JBJ é parceiro, e vocês vestem a camisa e cuidam do cliente. Isso é uma identidade também, né? Exatamente. Hoje tem muitas formas de você cuidar do parceiro. Antigamente era um telefone, uma visita na fazenda. Hoje não, com essa velocidade que está, né? Você tem Instagram, você tem WhatsApp, você tem tanto meio de comunicação, né? E eu acho que vocês ajudaram a gente muito nisso, né? Um projeto novo, tanto no Ranch como no Genetics. Aí já conhecemos a Berrante já veio junto conosco, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, dando velocidade. Então, só antes de começar esse bate-papo, eu acho que talvez a pauta não é essa, mas eu acho que tinha uma pauta boa pra gente criar, né? É um muito negócio, eu acho que interessantíssimo a gente falar. Essa pecuária moderna, essa pecuária jovem, essa pecuária geração Z, vamos falar assim, né? Ela tá sedenta por isso. Eu acho que isso gera uma pauta muito grande. Eu queria só fazer essa abertura, fazer essa pequena deferência para vocês, que eu acho que essa história recente nossa, a gente deve muito para vocês aqui, todos da equipe, vocês são de casa aqui, tá? Muito obrigado, Guilherme. E tomando um pouquinho do que você falou, eu acho assim, a JBJ, a gente pegar em 2012, foi quando foi a fundação da JBJ, a JBJ começou na cria. Qual foi o primeiro negócio que a JBJ teve? Foi a cria. Foi quando o seu Júnior sai da JBS, ele resgata as ações, aí ele resgata alguns mobilizados e alguns ativos. Dentro do mobilizado ele resgata fazendas e as fazendas vêm com cria. Naquele momento nós não tínhamos recria, naquele momento nós não tínhamos confinamento, naquele momento nós não tínhamos indústria JBJ, né? Tudo veio, nós não tínhamos a genética JBJ. Então nossa base é a cria. Então nós começamos naquele momento entendendo o que é atividade de cria. Nós ficamos de 2012 até 2015 100% focado na cria. Então, nós fomos grandes compradores de genética, nós fomos grandes usuários de genética, conhecemos as genéticas do Brasil inteiro, porque para a gente usar, nós temos que conhecer os rebanhos. Então, nós visitamos grandes rebanhos do Brasil, grandes vendedores de genética, grandes melhoristas,
conhecemos as centrais. Então a gente começou a entender, no fundo, o que é a cria e o que é a genética. O Guilherme, só um parênteses, sem interromper sua linha de raciocínio, mas isso foi determinante? Visitar outros projetos, conhecer outros projetos, foi determinante para poder acertar o caminho? Sem dúvida nenhuma. Eu falo assim, primeiro, a cria de ciclo pecuário, eu tive presente em todos os ciclos pecuários, eu tive na cria um tempo, tive na recria, tive no confinamento. A gente pegar a pecuária, sem dúvida nenhuma, para mim a atividade com mais nível de detalhe, de informação e que faz a base para qualquer progresso na frente é a cria. A cria é muito número, é muito detalhe, que você toma uma ação agora, você só vai conhecer o efeito dessa reação daqui 3 anos, porque você faz uma ação agora, quase 1 ano de gestação, mais 1 ano de desmama, mais 2 anos de engorda. Então, toda ação que você toma agora só vai ter reflexo nela daqui 4 anos. Então, é muito difícil a gente colher isso aí, ainda mais se você não tiver com o dado na mão, guardar aquele dado, para na hora que daqui 4 anos você voltar atrás para tomar decisão. Então, primeiro, tempo longo e segundo, difícil se avaliar, né? Porque 4 anos, quanta coisa não muda em 4 anos, né? Então, por isso que eu volto na cria. Então, essa base da cria ela foi fundamental. Esse conhecimento que nós tivemos com a cria, ele determinou muita coisa nossa para frente. Determinou a recria, aí teve a necessidade, nós já temos a cria, nós precisamos recriar o animal. Aí montamos um modelo de gestão nosso de recria, seja no Nelore, seja no meio sangue Angus, e depois nós fomos para o confinamento. Começamos o confinamento matando 5 mil boi, hoje estamos matando 300 mil boi por ano. Então, isso foi, e daqui a pouco vem a indústria, o abate, com a Prima Food, com a Mata Boi, começamos a fazer o abate, 3 mil boi por dia abatido, e depois fomos para o varejo. Então, quando nós chegamos, cria, recria, terminação, indústria e varejo, ficamos com o ciclo completo. Aí, a partir desse momento, por que não mexer com genética? Se a gente tem a vaca, se a gente tem a recria, a gente sabe aquele ciclo, nós temos a engorda, nós temos a terminação, nós temos o varejo, nós sabemos o consumidor que é na ponta final. Por que não ser mais um fornecedor e um fornecedor de genética? Não, em momento nenhum, e a gente gosta de falar isso muito nas conversas nossas, a gente não entrou na genética do Nelore para ser, não, nós vamos exclusivo, nós vamos fechar produção, nós só vamos usar a nossa, nós queremos só comprar todo. Pelo contrário, nós sempre fizemos questão que nós vamos usar muito mais genética de fora que a nossa. Nós gostaríamos apenas de pegar os dados que nós já temos interno e tentar traçar uma linha com esses animais de genética superior. E aí, dessa base, nesse período da tomada de decisão da JBJ Genética, já era uma base, eram quantas mil fêmeas do rebanho para poder começar essa pressão de seleção e identificar quais dessas fêmeas comerciais minhas eu vou utilizar dentro de um projeto para poder fazer gado PO? Antes de começar o projeto PO, nós, em 2017, a gente matamos 100% da torama nossa. Nós tínhamos, naquela ocasião, 40 mil vacas a pasto e mais de 1.000 touros. Nós inseminávamos uma vez e punha touro, tinha fazenda que nem inseminava. Nós tomamos uma decisão ali em 2017 de matar 100% dessa torama campo e inseminar os animais. Vamos inseminar os animais, os melhores animais vamos colocar Nelore, os animais do meio e final vamos colocar Angus, raça terminal, que a gente não quer progredir a genética. E ao fazer esse movimento em 2017, nós falamos, mas desde 2015 a gente já tem os animais chipados desde o nascimento. A gente sabe todos os animais da fazenda, controla através de software de gestão. Os animais, do dia que nasceu, já recebe um chip, um bottom, e a gente sabe tudo que foi feito dele dali para frente. Então nós temos a informação na mão. Por que não pegar essa informação e traduzir números e índices? Aí a gente procurou vários programas de melhoramento genético, escolhemos em 2017 um programa de melhoramento genético, colocamos na base as 40 mil vacas dentro de um programa de melhoramento genético. Naquela ocasião, nós não pensávamos em fazer PO, vender touro. A gente queria saber o quê? Dentro das 40 mil vacas, quais são as melhores vacas que nós temos? Para aquelas melhores vacas, a gente colocar o Nelore para difundir a genética, fazer nosso gado de reposição. Quais são o gado do meio que nós temos? Aquele gado nós íamos colocar a raça Angus, porque os produtos dela ia ser gado terminal, nós não íamos propagar a genética. E qual é o fundo da pirâmide? Aquele fundo da pirâmide nós íamos fazer terminar os animais, abater. Nós nem íamos fazer a reprodução. Então, o princípio do contexto nosso foi esse. Então vamos pegar a vaca de cima, Nelore, do meio Angus, o fundo, descartar. Então nesse processo, nessa peneira, teve a avaliação, colocar todos numa base de dados e ter as DEPs desse animal.
Você já tinha genotipado elas? Não, ainda não. Logo genotipamos, mas nesse começo não. Então a avaliação, e você passou essas 40 mil vacas no curral? Passamos as 40 mil vacas no curral, elas tinham que ser pesadas dentro do programa. Lá atrás, bezerrinha no peso de nascimento, começamos a pesar todos os bezerros nossos nascidos. Ao curar o umbigo pesava, aos 120 dias pesava, aos 210 dias pesava, aos 450 dias pesava. Depois, quando parisse emprenhasse a primeira vez, tinha um índice para gerar IPP, 3P, aí começava a gerar os índices, né? Então você começava a jogar tudo na base de dados, o sistema nosso gerava para o banco de dados, o banco de dados do sistema de melhoramento genético começava a ranquear nossos animais, fazendo o intra e depois ranqueando versus o universo da Nelore, a base toda. Perfeito. E ali a gente começou a entender. Quando nós fizemos isso aqui, nós começamos a ver que tinha um seleto grupo dentre esses 40 mil animais que eram animais extraordinários. Animais fora da curva. Então nós falamos, peraí, então vamos acelerar mais? Então vamos aumentar a pirâmide. Então, o 3% da pirâmide lá em cima, vamos aspirar elas. Esse segundo nós vamos inseminar de Nelore. Esse aqui nós vamos inseminar de Angus. Esse aqui vai virar receptora. E a base, que é a base do final da cadeia nossa, vamos fazer o abate. Aí nós começamos a aspirar animais cara limpas nossos. Olha que loucura. Nós fizemos no primeiro ano, eu me lembro como se fosse hoje, nós fizemos 4 mil prenhes de cara limpa. O pessoal, mas você está ficando doido, o que vocês vão fazer com isso aí? Falou, não, nós queremos melhorar nosso gado comercial. Nosso objetivo era simples e unicamente esse. Nós precisamos melhorar nosso gado comercial. Nós precisamos ter vacas mais precoces, mais jovens, de um peso mais equilibrado, que desmama um bezerro dentro da sua proporcionalidade, converta mais, que coma menos pasto e ganhe o mesmo peso, que dê mais leite dentro de cada sistema de produção nosso. Então, dentro disso aqui, a gente criou isso. E aí, para acelerar mais, a gente começou a ver a genômica. Então, para a gente ter maior confiabilidade no dado, ter mais certeza no dado, em vez de ficar esperando uma vaca ter 10 crias para poder melhorar aquele número, então vamos fazer a genotipagem. Aí a gente começou, lá em 2018, todas as bezerras que emprenhavam no primeiro ano de desafio, a gente fazia a genotipagem dela. Então, desde 2018, a gente vem genotipando 100% das bezerras nossas que confirmam prenhez. Então, hoje, nas 40 mil vacas nossas, nós temos mais de 27 mil genotipadas. Então, o maior banco de genótipo e um único CNPJ do mundo é o nosso. Porque a gente conseguiu, à medida que as vacas vão emprenhando, as velhas vão descartando, as novas entrando, a gente acredita que até 2028, 100% das vacas nossas cara limpas estejam genotipadas, né? Então, esse trabalho, aí quando a gente começa a mexer com genótipo, quando a gente começa a mexer com FIV, quando a gente começa a mexer com transferência de embrião, quando a gente começa a mexer com descarte, quando a gente começa a mexer com programa de avaliação, a gente chegou num momento e falou, mas por que não mexer com gado PO também? Nós estamos tão acelerados no gado comercial e tudo isso que nós estamos fazendo no gado comercial nada mais é o que faz no gado de melhoramento genético. Na verdade, nós estamos fazendo um melhoramento genético aqui dentro. Naquele momento, começamos a despertar para o Nelore. Então, vamos fazer o Nelore. Mas que Nelore nós vamos fazer? Nós temos que fazer um Nelore daquele que a gente acredita. E segundo, vamos fazer o Nelore não para competir, mas vamos fazer o Nelore em duas bases. Uma base é absorvendo esse gado comercial. Por quê? Porque nós já temos 27 mil animais genotipados, nós sabemos quem são os animais bons, quem são os animais ruins. Então vamos pegar esses animais, aqueles animais que a gente tem muita confiança. Então nós fomos lá na BCZ, fomos extremamente bem recebidos. Quero fazer um parênteses aqui o nível que está aí na BCZ. Eu acho que tem dado um salto de crescimento muito grande. Então a BCZ vem nesse momento, a gente vai ao encontro dela e fala, nós temos uma base aqui, você pode fazer DNA, você pode fazer o que quiser, porque essa base nós conhecemos todos os animais desde 2012. Então tem 14 anos que nós trabalhamos essa base aqui, nós temos confiança. Sabemos quem que é pai, quem que é mãe, quem que é avó, quem que é bisavó, quem que é tio, quem que é primo, quem que é irmã. Você entra nela aqui, não é possível a gente escolher esse nicho de animais, que a gente acredita que é um nicho de animais melhoradores, e fazer um registro nesses animais. A BCZ desde que os avós estejam dentro do seu rebanho, a gente faz uma comunicação retroativa, nós vamos comunicar os avós como PA, vamos comunicar a mãe no PC, vamos comunicar a filha no PO. Se elas tiverem um rebanho, faz DNA de todas, bateu, tudo certo, e nós fizemos esse trabalho. Então criamos um lado do gado PO de absorção dessas 40 mil vacas nossas.
E outro lado, o que foi? Aqueles mesmos produtores que nós visitamos em 2017 para comprar a genética através de sêmen, visitamos e compramos animais, seja doadoras, seja embriões, para poder fazer o nosso núcleo de PO direto. Então nós rodamos o Brasil aí, fizemos quase 60 dias sem parar, visitando os principais projetos, que esses projetos de grandes amigos nossos, grandes parceiros que a gente tem como referência, e compramos genética, seja embrião, seja animais, trouxemos aqui para dentro e fizemos essa base. Então hoje, se você pegar na JBJ, e a gente não compara, a gente não quer comparar, esse gado está misturado, a gente não quer falar que esse é melhor que esse é pior que esse. Esse tem um refrescamento de sangue, que talvez esse não tem, mas esse talvez tem muito mais tecnologia embutida que esse talvez não tenha oportunidade de ter, e nós vamos misturando isso tudo e fazendo esse gado PO que a gente acredita que seja o gado melhorista. É interessante que você escolher um caminho e aí você chega e você tem uma bifurcação, né? Escolhi pelo um caminho menos que tinha menos luz, né? Porque de trabalhar com cruzamentos absorventes, utilizando menos luz, eu digo porque menos pessoas escolhem isso. O convencional vou comprar dos bons criatórios, vou multiplicar essa genética. Mas tendo uma bagagem de um gado comercial como você, eu não tinha como partir para um projeto de melhoramento genético sem poder usufruir de o que faz com ciência há tantos anos, né, Guilherme? Esse do comprar o embrião, comprar a genética dos parceiros, dos amigos e grandes projetos bacanas que tem no Brasil, talvez é mais curto e mais assertivo. Né? Você vai aí, pega numa genética dessa aí, compra uma doadora de destaque, ou compra embriões de uma doadora, daqui 2 anos você está competindo par e passo com ela. Segurança demais. A segurança é muito grande. Mas o outro, muita identidade. Só que o outro também com identidade, com consistência. Por quê? Se a gente não tivesse começado o projeto em 2012, nós não poderíamos nunca assumir um negócio desse. Imagina, eu tenho lá 40 mil vacas, pega essas 40 mil vacas do dia para a noite e vamos aspirar, seria um tiro muito escuro. Lógico, poderia dar certo, como o N é muito grande, ia dar certo um pedaço, mas a chance da metade do negócio dar errado era grande demais, é muito dinheiro em custo, né? Mas nós tínhamos uma base, nós tínhamos um programa de software instalado, funcionando, captando todas as informações desde 2012, 14 anos colhendo informações. E depois, quando a gente colocou aquilo dentro de uma base de programa de melhoramento genético, o programa veio validando, falou, informação de vocês, esse programa que eu referi que nós entramos em 2017, quando ele foi analisar a base de dados nossos, ele deu 98,7% de confiabilidade nos nossos dados. O pessoal reuniu com a gente naquela ocasião e falou, olha, tem muito projeto de Nelore PO que não tem uma confiabilidade de base, projeto de Nelore PO de 500 cabeças, um projeto relativamente médio, que não tem a confiabilidade do Batem que vocês têm de 40 mil animais. Por quê? Porque são fazendas, com técnicos de campo, muita gente envolvida para acertar esse número, né? Então, essa base sólida nos deu confiança para poder fazer essa vértice do PO de absorção, né? E, Guilherme, um modelo de gestão, aqui da JBJ a gente percebe controle de tudo, né? O mapeamento, a documentação, tudo muito na palma da mão para poder os gestores, os diretores poderem enxergar os dados e tomar decisão. Quando que o Guilherme planeja o 2025? Como é que funciona isso dentro de uma operação desse tamanho? O grupo ele foi montado quando em 2012 o senhor Júnior veio, Fabrício começou a presidir a empresa. A base do grupo é a base industrial, né? É a base do comércio, é a base da indústria. Então, monta-se um conceito de pecuária muito alicerçado ao que é realmente uma economia de escala, né? Então, a gente não começa uma pecuária tradicional, a gente começa uma pecuária, antes de começar a pecuária, você tem um software já de gestão zootécnico, você tem um software de gestão contábil, fiscal, financeiro. Então, ela começa numa base que, primeiro, para toda pergunta que você tiver, você vai conseguir ter a resposta. Vamos mexer com isso aqui. Talvez tenha a curva do aprendizado, esse ano vai dar, o resultado é negativo, o ano que vem a gente pata, depois dá positivo, mas a gente tem como medir tudo. Então essa construção de 2012 até 2024, são 12 anos de empresa, 12 anos de fundação, ela foi criada de uma forma, de uma parametrização de uma empresa, né? Então não é que a gente tinha umas fazendas, um grupo familiar, pessoa física e de repente passou para jurídica. Não. Ela é jurídica e começou com essa... Então, isso dá muita segurança. Então, para tudo isso, você tem que ter muito planejamento, né? Então, quando a gente começou a cria, como eu falei lá, tinha um planejamento da cria, daqui a pouco nós pensamos, nós temos cria, nós temos que ter recria, aí nós planejamos a recria, fizemos uma base, depois tivemos o confinamento, então tudo muito bem calculado, muito bem feito.
No Nelore PO, a mesma coisa. Nós começamos o projeto Nelore PO em agosto de 2022, foi a primeira aquisição. A primeira aquisição foi na Expo Genética em 2022. Porém, o projeto começou a desenhar quase um ano antes. Então nós vamos começar, nós temos que entrar, é esse tipo de animal. Então lá, primeira coisa, que tipo de animal nós queremos? Que tipo de animal nós vamos comprar? É animal jovem, é embrião, é doadora consagrada? Qual o tamanho do investimento que a gente quer colocar? Que tipo de animal? Então a gente tem uma cultura muito clara. Se você virou até um jargão, né? Passa no crivo JBJ, passa na avaliação JBJ. Quando a gente vai, os assessores, Guilherme, já me liga, Guilherme, tem um animal aqui que passa no crivo de vocês, porque a gente não mudou esse crivo, né? Então desde 2022, quando nós compramos o primeiro animal lá na Expo Genética, e nós completamos agora já 2 anos de projeto, né? 2 anos e 2 meses, vamos dizer assim, sempre foi pensando naquele mesmo crivo, né? Então, dentro das avaliações genéticas, nós temos um programa que a gente vai mais, embora a gente goste de todos os 3, nós somos parceiros 3, mas tem um programa que a gente segue ele. Dentro daquele programa são 34 características avaliadas, porém nós seguimos 8, que é o que a gente acredita. Dentro daqueles 8 a gente não abre mão. Então isso eu estou falando em termos de avaliação. São animais. O que são essas 8 características, Guilherme? Esse é meio que um pulo do gato, mas são características que a gente mistura. Desempenho. Então a gente olha um animal para pesa desmama, pesa sobre ano. Nós olhamos a parte reprodutiva, animal tanto para 3P, parto precoce, como para stay. O stay não muito no sentido do animal ficar muito tempo no rebanho, porque o stay ability ele tem 2 lados, né? Ele tem um lado que é o que eu gosto de olhar ele, é assim, que o animal fique... O que é o stay ability? É um animal que pare até 30 meses e fique durante 3 próximas estações parindo toda vez. Eu gosto de olhar essa visão dele, que ele não falha. Eu gosto do stay nesse sentido. Por que você olha o stay? Não no stay de ficar com vaca velha, né? Porque quando você olha o stay, você pode pensar, mas eu vou ficar com a vaca por 5 anos na fazenda. Talvez essa vaca, por melhoramento genético, já ultrapassou. Uhum. E de fato eu concordo, ultrapassou. Mas o conceito dessa vaca não falhar, quando a gente joga isso para o rebanho comercial, eu volto lá, o rebanho comercial ele não pode descartar uma vaca com 5 anos. Né? O rebanho comercial ele tem que ficar com a vaca mais no rebanho, ele tem que diluir mais o investimento que foi feito. Então eu gosto de olhar muito mais o stay em relação a constância do que muito mais no período. Então a gente olha o stability, a gente olha acabamento, área de odilon, porque no final do dia a gente acredita, a gente faz isso tudo para quê? No final do dia é para produzir carne, é produzir arroba. Tudo isso que nós estamos contando essa história aqui, no final do dia essa história é para quê? É para produzir a maior quantidade de carcaça possível na base do animal. Nós falamos em genética, falamos em fêmea, falamos em recria, falamos em confinamento, falamos em indústria, para no final do dia produzir mais carne. Esse é o final do dia nosso. Né? O nosso objetivo no final é esse. Nós devemos produzir o maior quilo possível de carne dentro daquela área nossa. Né? Esse é o nosso objetivo. Então nós não podemos deixar de olhar a área de lombo, acabamento, leite, a gente olha. Embora o leite a gente olha, nós temos fazenda em São Paulo, que nós temos pivô lá, que ao escolher touro para acasalar com essas vacas nossas comerciais, nós escolhemos touros que tem mais de 4 litros de leite de DEP. Por quê? Porque lá nós criamos 5.000 vacas debaixo de pivô. Então a vaca aguenta seco, comendo capim debaixo de pivô, eu quero gastar o mínimo possível com nutrição, dar um sal mineral ali, eu quero que dá muito leite para desmamar o bezerro mais pesado possível, sem cripe, sem nada. Porém, nós já temos o desafio ali no Tocantins, passo de andropólogo, que chove 800, 1.000 milímetros por ano, que se uma vaca der muito leite, no ano emprenha. Então, aí eu já quero olhar o leite mais moderado. Então, assim, a gente olha o leite também. Então, cada régua de DEP, cada índice, ele tem sua forma de contabilizar e de computar para a gente poder. Então, essas 8 índices que a gente olha é pensando nesse modelo. Então eu preciso de leite, eu preciso de peso sobre ano, eu preciso de peso a desmama, eu preciso de animais que não falhem, animais precoces, que vão parir cedo, preciso de área de odilombo e acabamento, que a área de odilombo está ligado com carne, está ligado à reprodução. Então, quando a gente pega todos esses índices aqui, que é os 8 que eu falei, é o que a gente norteou. Então, a gente norteia isso desde 2017 para escolher os touros que nós usamos. Então, quando a gente vai numa central, quando a gente virou para a central e começou a falar, vamos mexer com um projeto Nelore PO, mas você vai escolher a doadora baseada em quê? Nos mesmos 8 índices que a gente escolhe os touros de vocês desde 2017. Então, a central já sabia. Então já sei. Eu sei o que vocês vão procurar, né? Ô Guilherme, você está comentando de uma tomada de decisão estratégica para uma fazenda em São Paulo, uma tomada de decisão estratégica para uma fazenda no Tocantins, tem unidade no Mato Grosso, tem unidade no Goiás. Então, apesar de todas elas estarem indo para o mesmo propósito,
cada uma está dentro do seu barco tomando a sua decisão. E por mais que o ativo genética ele está indo para esse mesmo lugar, cada fazenda, em função do contexto, do ambiente, da terra, do capim, do mercado, você escolhe a genética para trabalhar nessas regiões. Perfeito, sabe? Perfeito, Gustavo. Aí é talvez o ponto central da tomada de decisão nossa de mexer com o gado de melhoramento genético. Isso aí eu acho que a sua pergunta, o que você falou aí, eu acho que é o que nós fizemos, pecuarista. Eu lembro uma vez, em 2017, eu vou voltar lá, porque 2017 foi muito emblemático. Quando você imagina, eu volto a falar, a gente sai imagina você tomar uma decisão de matar 1.000 touros. Nossa. Você imagina, você fala assim, quanto não custa um touro hoje? Você fala assim, eu vou matar 1.000 touros. 18, 20 mil reais no mínimo, né? Um bom reprodutor, que era o que sempre utilizou. Aí nós mata do dia para noite, e você mata no gancho e valendo menos que vaca. Todo mundo sabe quando vai matar um touro, é maluco, né? Você sabe que não vale nada, né? Então do dia para noite a gente mata esses touros todos e vai para inseminação. Quando eu cheguei numa central, eu lembro isso como se fosse hoje, eu cheguei nessa central e falei assim, olha, a gente veio aqui escolher o SEM para a próxima estação nossa, e naquela ocasião, eu confesso que eu entendia muito pouco de melhoramento genético. E até hoje, né? Só nós vamos mais lá menos ainda. Chegamos lá, a primeira coisa que ele falou assim, ó, que tipo de touro você busca? Começaram a fazer perguntas de lá para cá. Eu imaginava que era chegar numa central ali, pegar o carrinho, andar, olhar o touro, esse aqui eu gostei do umbigo, esse eu gostei da cara, esse eu gostei do cupim, esse eu não gostei, não. Ao chegar na central, a central já levou na nossa sala, abriu uma televisão e falou, que tipo de animal você busca? Qual que é o déficit do seu rebanho? Seu rebanho está faltando peso, está faltando leite, está faltando precocidade, está faltando acabamento. Começou a fazer pergunta. Gustavo, eu não dei conta de responder nenhuma pergunta. Ué, Guilherme, mas você precisa ter, porque senão nós precisamos compor aqui os números para fazer o filtro, compor o biotipo do animal seu no número, para ver a gente depois entender e ir a campo escolher o touro. Falei, eu não dou conta de responder. Aí eu comecei a entender para que lado nós estávamos. Falei, então nós precisamos ter números. E o número vai responder, que peso meu bezerro está desmamando, aos 210 dias que peso que está indo, minha precocinha está emprenhando, não está emprenhando. Aí nós começamos a fazer um verdadeiro furacão dentro das fazendas nossas, coletando números. Falei, daqui um ano eu volto aqui, metade dessas perguntas eu respondo. Daqui 2 anos eu respondo montando. Eu garanto que daqui 5 anos eu respondo tudo isso aqui. Então, já tinha-se naquele momento ferramentas para cada fazenda escolher o seu melhor touro. E hoje a gente vê isso. Hoje, na verdade, o que o lado comercial foi? O lado comercial ele está indo, eu sou um crítico. A gente participa praticamente dos 3 melhoramentos genéticos, nós compusemos reuniões dos 3. Nós somos convidados para participar. Quando eu falo os 3, é o Geneplus, Embrapa, a BCZ, PMGZ, a NCP também, para compor. Talvez o grande mal que está fazendo para o melhoramento genético agora é ter um índice só. Então, eu quero resumir tudo no MGTE, eu quero resumir tudo no IQG, eu quero resumir tudo no IABCZ. Por quê? Porque aquele cenário que foi montado ali, e cada um estudou muito, e cada um tem seu médio de ter montado aquela equação, ele foi montado numa média nacional. Então aquele índice é por quê? Porque eu considero que o peso tem que ser tal ponderação, o leite tem que ser tal, o acabamento tal. Aí quando você pondera aqueles três índices, aqueles índices lá, dá uma média para o sumário. Mas talvez aquilo não é a realidade do seu rebanho. Nós acabamos de conversar aqui, a realidade para um touro que eu vou escolher para a fazenda nossa de São Paulo é diferente da realidade do touro que eu vou escolher para a fazenda de Goiás, é diferente da realidade do touro que eu vou escolher para a fazenda de Mato Grosso, que é diferente para Tocantins. Cada um eu vou ter que ponderar de um jeito. Tem fazenda que eu preciso de muito leite, tem fazenda que eu preciso de pouco leite. Precocidade, eu preciso em todas, do meu ponto de vista. Precocidade é uma ferramenta que, embora você faça precocinho ou não, você tem que ter aquilo. Porque se uma hora hoje, talvez você não quer fazer. Eu sou produtor, não quero mexer com precocinho, é muito caro, minha fazenda não está pronta. Mas se daqui 1, 2 anos você precisar fazer? Aí a precocidade não vem em 1, 2 anos. A precocidade demora, a herdabilidade é muito baixa. A precocidade vai demorar 5, 6, 7 anos para colocar a precocidade. Então, ela não custa mais nada no pacote de um sêmen. Compra a precocidade, deixa ela ali. Se amanhã você quiser usar, ela está pronta para você sacar. Ela é uma arma que está prontinha, está armada para você sacar. Senão você ainda tem que comprar a arma, tem que comprar o armamento para tocar. Aí até lá vai. Então, assim, a precocidade. Tem fazendas que talvez o peso ao sobreano meu tem que ser muito forte. Porque eu vou precisar do peso sobreano para usar na precocinha, vou fazer. Tem outras que nem tanto. Eu vou precisar ser forte no peso da desmama, porque eu vendo meu bezerro na desmama. Então tem fazendas, não é no caso nosso, mas grandes pecuaristas, grandes parceiros nossos que usam, que vendem bezerro na desmama, com 210 quilos. Esse pecuarista que vende um bezerro com 210 quilos tem que usar touros
com peso para 210 quilos, top 01, top 05, porque é ali, o final dele é aquele ali. O peso é o 450, o acabamento ardiol de lombo, lógico, ele tem que pôr aquilo, porque ele vai vender para alguém, mas ele não vai usufruir dessa equação, ele vai usufruir de forma indireta depois. Então, cada fazenda tem que conhecer, Gustavo, o seu déficit, e a gente fica vendo lá, até a hora que eu fico vendo, eu sou apaixonado por leilão, eu assisto todos os leilões, todo dia, eu amo assistir leilão. E às vezes você fica ali, top 01, top 01, top 01, top 01, aí vende lá por R$1.000 de parcela um touro. Às vezes tem um touro top 4%, vende por 350, R$400 de parcela. E para o meu negócio, esse 350, 400, ele é muito melhor que o de 1.000. Ele vai ajudar meu negócio muito mais. Sêmen, você vai lá no sêmen, tem hora que você chega nas centrais, o sêmen topo tal 01 já vendeu tudo, com escala tal, e é R$50 a dose. Aí tem um boi lá top 5%, com alta disponibilidade, R$15 a dose. E talvez é esse touro de R$15 que vai resolver o problema. Né? Então, assim, eu tenho dito muito, e esse ponto é central. Primeiro, nós precisamos estudar nossa fazenda. Né? Que eu conheço aqui minha fazenda. E toda fazenda tem ponto forte e ponto fraco. Então, minha fazenda, meu rebanho é bom de leite, é ruim para peso. Ou é bom para peso, bom para leite, mas é ruim para precocidade. Então, aí você vai encaixando o quebra-cabeça, e lógico, o quebra-cabeça ele é móvel, né? Aí hoje ela é ruim para isso, você corrige, amanhã desequilibra aquilo, aí você vai corrigindo, você vai melhorando o seu rebanho como um todo. Então, se você pegar a DEP americana, eu tive nos Estados Unidos em 2020 eu fiquei nos Estados Unidos durante 60 dias. Os Estados Unidos te inspira no melhoramento genético que você faz aqui dentro? Sem dúvida nenhuma. E principalmente eu fui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, focado no holandês. Quando a gente estava estudando sobre genômica, lá atrás que eu contei a história da genômica, eles falaram, Guilherme, o maior banco de genômica do mundo é o holandês. O holandês hoje é tão avançado a genômica que eles fazem genômica do embrião, né? A vaca está lá no embrião, prenha, se tira lá, faz a coleta, olha o animal. Se não der aquela predição que eles acreditam que é melhor, já aborta e não chega nem a nascer. Ele já descarta ali, os grandes rebanhos holandeses dos Estados Unidos para leite, já está nesse nível de... Inclusive, esses tempos aqui, eu vi um podcast do Dr. Luciano, ele comentando isso, que ele já está pensando isso no Nelore, o Dr. Luciano da Matinha, falando justamente isso, e é um grande salto. Você imagina o planejamento genético... O tempo que economiza isso. Olha, não, esse embrião aqui não vai dar o que eu quero, já tira e vamos pôr outro. E imagina a velocidade que vai ser o melhoramento genético se a gente chegar nesse ponto. E ele falando isso. Ele falando, o grande passo nosso, o próximo passo nosso é a gente fazer genômica no embrião. E ele estava justamente conversando isso. E o Dr. Luciano, abriu um parênteses, como eu falei, como grandes que a gente visou, e ele é uma das pessoas que a gente... Como grandes outros produtores, a gente olhou ele porque foi muito à frente do seu tempo, né? Enquanto estava aquele Nelore ainda defasado, lá ele foi na frente, pegou tecnologia, trouxe várias mensurações. Sempre na vanguarda. Na vanguarda, um passo na frente. Quando você vê isso, na idade que está, vitalidade que está, olha a cabeça dele, né? Já pensando sempre um passo na frente. Então, imagina a gente trazer isso para o Nelore, a geração, como nós não vamos encurtar, e quantos animais talvez a gente ache que é melhorador, não vai nem chegar a nascer, né? Então, ajuda a melhorar muito. Então, essa avaliação como um todo, ela tem que ser feita, é por isso que eu imagino, voltando ao Angus, voltando ao Angus no Nelore, se você pegar a régua de DEP americana para olhar o Angus, ele não tem um índice geral. Eu quero escolher meu touro Angus, o americano vai escolher o sêmen do touro Angus dele, ele tem que conhecer o rebanho dele, ele tem que pegar a régua de DEP, estudar e vai comprar o melhor touro. Não tem índice geral que é a somatória das DEPs, não, é DEP por DEP. É DEP por DEP. Então meu rebanho ele está muito ruim para parto. Estou com muito problema de parto e tal, ele vai lá e escolhe um boi com facilidade de parto. Meu rebanho, eu vendi meus bezerros, o pecuarista reclamou que não está dando marmoreio, está com pouca carne prime, eu preciso melhorar marmoreio no meu rebanho. Ele vai lá e escolhe um boi com alta DEP para marmoreio. Então eu acho que a partir do dia que a gente começar a tirar a importância desses índices gerais, perfeito, a central vai ter que começar, os vendedores de sêmen vai ter que estudar mais as regras de DEP, vai ter que estudar mais o produto, vai ter que vender. O melhorista vai ter que começar a estudar mais para onde o mercado está indo, quais são os nichos de mercado. Olhar mais para dentro do negócio. Mais para dentro do não querendo vender uma ideia, mas o que o mercado está querendo. E o pecuarista vai começar a estudar seu rebanho, porque ele vai chegar lá e falar, não existe mais isso. Aquela mesma pergunta que a Central fez em 2017 e me jogou na parede, vai começar a jogar os pecuaristas na parede e o pecuarista vai ter que começar a movimentar. Ele vai ter que começar a colocar sistema na fazenda. Se ele não colocar sistema, ele vai ter que ter um plano de Excel.
ele vai ter que começar a mensurar, vai ter que começar a medir, porque ele vai ter que responder as perguntas para usar a genética. Então, eu acho que a partir do momento que nós fizermos isso, eu acho que nós vamos fazer um movimento tão grande de ajuda, de melhoramento, e vai subir todo o melhoramento de forma geral. E Guilherme, nós podemos colocar essa lupa, esse olhar para o leilão de touros que nós vamos fazer agora no dia 7, não é comprar o touro pelo índice geral do touro, né? Porque, naturalmente, esses 100 reprodutores que a JBJ coloca em oferta agora no dia 7, o catálogo vem como uma bula, com todas as DEPs desses animais. Então, quem tiver interessado também olhar, ser comprador com esse olhar crítico e analítico. O que eu quero melhorar no meu rebanho e deixa eu escolher um reprodutor aqui que vai me suprir isso. Exato. Quem já teve a curiosidade, nós vamos para o nosso terceiro leilão. O ano passado nós vamos para o nosso quarto leilão, desculpa. Nós fizemos o primeiro leilão nosso de touros, foi o primeiro leilão do debut. 9 de dezembro de 2023, né? Aí depois fizemos o leilão da abertura da Expogenética, fizemos o leilão de fêmea, e todos os leilões nós tivemos um cuidado muito grande de destacar a régua de débito dos 3 programas. Se todo mundo pegar essa curiosidade, porque a gente também não pode falar uma coisa e fazer outra. É incoerente, incoerente. Né? Aí a gente vê muito leilão que dá muita ênfase a gente não, a gente dá uma ênfase linear para as réguas de débito e todas têm. Inclusive quando vai montar, eu falei, não está bonito, monta bonito. Eu gosto de dar o destaque. Põe em tons diferentes, põe em cor diferente, justamente para começar a criar essa cultura. Nós nunca escolhemos um touro para usar com MGT, eu nunca olhei. Se o boi é top 01, 05, 3, 5, eu vou na régua de DEP. A régua de DEP é essa. Nós precisamos disso aqui para melhorar. Beleza, essa bateria de touro serve. Vamos lá na manga. O boi tem que ser menor também, tem que ser bonito. A gente preza por isso. Então vamos lá, vamos na manga. Opa, o boi é bonito. Chanfre bonito, linha de dorso corrigida, cupim corrigido, umbigo corrigido, musculoso, costeludo. Opa, então vamos. Então dessa bateria que nós escolhemos aqui, beleza, esse é o número, esse é o escritório. Vamos para a manga. A manga a gente filtra e traz o touro. Então a gente faz esses crivos, essa seleção para poder escolher aqui. Então, eu acho que se a gente começar a fazer essa corrente, eu acho que nós vamos ter outro salto na pecuária brasileira. Perfeito. Perfeito. E Guilherme, entrando dentro do leilão, aqui também tem uma característica muito rápida de também a velocidade com que vocês entregam esses animais, né? Porque o leilão, esses touros que nós vamos vender no dia 7, são os touros que vão repassar a vaca que estão entrando nessa estação de agora. E que, naturalmente, a gente entra também nesse assunto, parece que, de fato, nós estamos virando o ciclo, né, Guilherme? O ciclo da pecuária virou. Exatamente. Esse leilão ele é muito oportuno. Por que a gente gosta de fazer esse leilão em dezembro? Né? Essa data ela é escolhida a dedo, porque assim, o comprador, o pecuarista já compra o touro para já usar. Entendeu? Então ele já sai primeiro, o pasto já está verde, as vacas estão prontas para entrar na estação de monta, seja o touro para repassar desde o começo ou para fazer um repasse. Então a gente gosta desse leilão porque assim, você compra um leilão em outra ocasião, o pasto está seco, não tem vaca para produzir, então o boi já chega produzindo. Então, por mais que talvez o boi está preparado para um leilão, isso é fato, tem que preparar mesmo, não tem jeito da gente esconder isso, criou-se um negócio e realmente o boi tem que estar bonito, então você prepara ali 60 dias antes o animal chega bonito, mas chega no pasto verde, chega pronto para trabalhar. Então essa é a primeira vertente, nós vamos trabalhar primeiro. A gente prega muito encurtamento do ciclo, então o leilão igual nós fizemos ano passado, ele é um mix, a gente vende geração 22, que é boi de 2 anos de idade, nós vamos vender boi de geração 23. Olha para você ter ideia, é um leilão que vai ser um mix. Metade do leilão é 22, metade é 23. Por quê? Porque esses boi de 23, muitos que já vão estar aí com 15, 16, 17 meses, eles vão conseguir cobrir no final da estação de monta ou já está pronto para a próxima estação de monta. Então quem quer já antecipar a compra, o que a gente quer dizer com isso? Qual é o movimento? Mostrando velocidade e aquele cliente que quer antecipar a sua compra, né? E a gente teve um relato ano passado, quem comprou esses bois nossos com 18 meses de idade já conseguiu repassar animais, pôs em lote com menos vacas e já conseguiu repassar com eles, né? Então, é uma oportunidade que a gente joga esse leilão justamente para essa data, para facilitar. E geralmente, o dezembro são ciclos melhores, né? Então, você pega agora, nós viemos de 2 anos muito sofridos, né? A pecuária vem de 2 anos muito sofridos. A gente sabia, todo mundo sabe, que a pecuária é cíclica. Todo mundo sabe que abateu muita vaca, o preço caiu, a arroba diminuiu por quê? Porque lá atrás segurou muita vaca, porque o preço estava bom, teve muito bezerro, teve muita reposição, chegou agora, teve uma oferta muito grande de bezerro, muita oferta de garrote, muita oferta de boi gordo,
o preço cai, porque a oferta e demanda, a oferta cai muito alta, a procura cai um pouco, aí o que aconteceu? O pessoal vai desestimulando, vai saindo, vai matando vaca, aí vai matando vaca, o preço vai caindo cada vez mais, aí o ciclo inverte, aí matou muita vaca, daqui a pouco tem pouco bezerro, tem pouco garrote, tem pouco boi gordo, então nós estamos subindo a curva demais, então nós chega num momento muito bom do leilão, né? Chega com a arroba subindo, chega com a chuva, chovendo em toda a região do Brasil Central, então um momento para adquirir essa genética não tem outro, né? E nesse contexto de mercado, você também como um comprador de bezerro, um comprador de boi magro, um vendedor de boi gordo para a indústria, acho que isso não vem mais, essa queda igual a gente viveu, não tem essa previsão para agora, né, Guilherme? O mercado ele é sazonal, né? É difícil, hoje em dia a gente conversa muito, a gente compra gado, vende, mata, e o mercado hoje, esse mercado globalizado que ficou, ele é muito difícil de prever alguma coisa, né, Gustavo? Assim, o que a gente pode cravar que dentro das 4 linhas não tem margem nos próximos 2 anos para baixa, né? Vamos falar dentro das 4 linhas, existe muitas coisas fora das 4 linhas, né? Vem um surdo disso, vem um surdo daquilo, vem uma guerra acolá, vem um dólar não sei o quê. Hoje tudo interfere, né? Hoje o preço do boi é dolarizado, né? Então você pega, essa semana mesmo, o preço do boi nosso estava $54. O dólar saiu, no mesmo dia ele estava 5,55, ele foi para 5,75, ele aumentou 20 centavos. O governo foi lá e falou alguma coisa. O mercado na hora reage, o preço do outro dia, o preço do boi no Goiás, que era 300, foi para 312. O preço do boi subiu? Não, ele só ajustou a cotação em dólar. Então, hoje é muito difícil a gente prever alguma coisa. Qualquer um que fala, não, o boi vai ser não sei o quê, é muito mais um chutômetro, uma especulação do que realidade. Agora, dentro das 4 linhas, com o que eu falo que é dentro das 4 linhas? É dentro da normalidade de mercado, vamos olhar o mercado com oferta, demanda, o tanto de animais que tem para bater, o tanto de animais que foi abatido, nós não enxergamos de modo nenhum uma recuada nos preços nos próximos 24 meses, pelo contrário, né? E para vender esses bezerros nos próximos 24 meses, é o animal que vai ser inseminado nessa estação de monta. É o animal que foi inseminado na última, que muitos desacreditaram, e é o animal que vai ser nessa estação de monta. Então, não tem ocasião melhor que investir em genética nessa estação, porque você tem certeza que quando esse bezerro for colhido, ainda vai estar no ciclo de alta. E, Guilherme, o mercado a gente não regula, mas a nossa capacidade de fazer bem feito, isso aí está nas nossas mãos. O mercado não está na nossa mão, mas o quanto a gente investe em aumentar o conhecimento, o quanto a gente se dedica tempo para encontrar bons profissionais, o quanto a gente se dedica para trabalhar mais tempo que a média trabalha. A JBJ toca desse jeito. E o mercado, ainda bem que ele é cíclico. E ele é cíclico e a gente tem que entrar na baixa. E a gente não fala isso num jargão, não. A JBJ, ela entrou no programa, ela entrou no melhoramento genético numa baixa. No pior momento, quando estava muita gente saindo. Você pegava, mas você entrou em 2022, 2023, é quando estava crise da roupa do boi. Mas você imagina se nós entrássemos nela na alta daqui a um ano? A gente ia talvez gastar 2, 3 vezes o recurso que nós gastamos. Só que você tem que pensar a atividade a médio e longo prazo, né? Você não pode pensar um negócio no hoje, né? Então, a gente entrou no momento, a pecuária está vivendo isso aqui, mas não é. Lá atrás vender boi de R$1.000 de parcela, touro era todo dia, né? Agora chegou um momento agora que vender boi de R$500 de parcela, nem se falava em valor, falava em liquidez, né? Isso aí. A grande pecuarista não queria saber de preço mais. Chegou uma hora, a crise foi tão forte que quem vende genética falava assim, pelo menos deixa eu vender 100%. Se eu vender 100%, tá tudo certo. Né? Pra você ver o tamanho da crise que a gente viveu. E a gente entrou nessa crise. Poucos quiseram investir na época dessa, nós acreditamos, porque nós sabemos que a média, a longo prazo, as coisas vão mudar, a curva vai inverter, o melhoramento precisa de ter tecnologia, precisa de ter gestão, então por isso que a gente entrou. Então a gente está falando isso não um jargão, né? A gente usou isso na acepção da palavra. Tomada de decisão. E já olhando lá atrás, falou assim, naquele período nós temos uma tendência de baixa, é a hora de pôr as cartas na mesa. A hora de entrar, porque o mercado vai precisar, né? E o mercado, ele é ávido por isso, né? Ainda mais, esse mercado você tem observado, você acompanha também, você é um curioso estudioso nessa parte, né, Gustavo? Cada dia mais empresário entrando, né? Cada dia mais profissional entrando. E o empresário profissional é aquela pergunta que você fez. Primeiro, ele quer conta. Ele pode até acreditar na sua conversa, mas logo ele quer que a conversa vire realidade. Vira número, Ele vira número. Então o empresário saiu daquele papo de boteco, né? Antigamente aquele papo, hoje não. Quando o empresário entra, você vai contar uma história para ele não sabe de nada, não entende daquilo, ele vai acreditar na sua história, mas daqui X tempo sua história tem que virar número concreto. Então a primeira coisa do empresário é isso. Segundo, o empresário quer agilidade.
Ele não quer um negócio, mas o ciclo é 4. Não, eu quero comprar hoje, quero pôr dinheiro agora, e qual que é meu payback? Quanto que vai estar voltando? Seu payback é daqui 5 anos. Não, meu payback tem que ser 6 meses, 1 ano, eu tenho que voltar de um jeito ou de outro. Então, e como é que volta rápido? Investir em tecnologia de ponta, né? Então ele quer comprar um animal hoje, daqui 1 ano já tem que estar vendendo alguma coisa, tem que estar dando resultado, tem que estar dando juros. Eu estou falando isso no melhoramento, mas também vale para cria, vale para recria, para engorda. E qual que é o melhor jeito disso aí? Como é que se acelera? É com tecnologia, não tem outro jeito. Tecnologia que vai fazer você acelerar. E Guilherme, por mais que tenha todo esse emprego de tecnologia, tem que tratar a pecuária também como um negócio de maneira simples, né? Simplificando o comprar, aquela relação, o princípio de todo negócio, você compra bem para você poder vender bem, o dinheiro está no que você ganha no meio desse caminho. Dentro de uma fazenda, a vaca tem que estar prenha, se ela não tiver prenha, ela não tem que estar dentro da sua fazenda, tem que nascer um bezerro por ano, você tem que escolher as que desmamam o melhor bezerro, não pode perder essa simplicidade que nos trouxe até aqui como maior produtor. Claro que a tecnologia aumentou significativamente nossa produção de carne, mas essa tradição da pecuária de fazer o arroz com feijão bem feito, aqui vocês também ainda fazem isso empregando tecnologia, né? Gustavo, eu gosto de chamar isso de espinha dorsal, né? Eu acho que qualquer projeto que a gente vai fazer a gente começou o projeto da cria, foi para o projeto da recria, foi para o confinamento, foi para... Você tem que ter uma espinha dorsal. Aonde eu vou começar o projeto, baseado em quê? Aonde eu vou encaminhar ele, em qual o vértice que eu vou, qual a base que eu vou sustentar. Lógico, a espinha está aqui, tem hora que você vai desviar um pouco, você vai vir, tem hora que você vai mudar ela um pouco, mas ela está ali, ela tem que ser seu guia. E aonde eu vou terminar ele. O que a gente vê de grandes projetos, que a pessoa começa a comprar, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu comprei, aí depois que ele vai atrás de um assessor, não, eu comprei que eu achei bonito, eu comprei. Aí depois que vai atrás de um assessor, aí o assessor, um tem um jeito de pensar, o outro tem um jeito, aí ele não adapta aquele jeito, ele ficou 2 anos com aquele assessor, não adaptou, depois troca, aí ele não sabe se ele vai fazer o leilão, o negócio vai se perdendo, né? Então, assim, se você não tiver uma espinha dorsal do negócio, né, é muito difícil, né? Então, assim, eu quero comprar esse tipo de animal, porque daqui a pouco eu quero fazer esse leilão, eu preciso colocar minha marca nesse segmento, porque hoje tem segmento de mercado, o mercado ele é amplo, ele é grande. Tem gente que vende, faz um marketing aí, um preço médio aí, falando em gado PO, de 10 mil reais de média, e para ele é um baita negócio. Está tudo certo. E ganha dinheiro, está tudo certo. Né? E o nicho dele é aquele. Tem gente que vende por 30 mil de média o animal no ano, e é o negócio dele, está tudo certo. E talvez esse de 30 na última linha está ganhando menos que o de 10. Perfeito. Mas só que. Agora, o que você não pode é assim, que nicho eu quero? Como é que eu quero colocar minha marca? Como é que eu quero posicionar? Quantos leilões eu quero fazer? Que tipo de leilão eu quero fazer? Que tipo de mercado eu quero alcançar? Isso tudo, você tem que sentar antes de começar a dar o primeiro lance, comprar o primeiro animal, você tem que estar com isso montado, né? Porque senão vai ficar muito solto, né? Então isso que você está falando aí... Você não se blinda, né, Guilherme? Você vai ficando muito vulnerável a tanta opinião. E são muitas opiniões e muitas opiniões certas. Porque o negócio, a pecuária não é um negócio matemático, né? A pecuária não existe. Você vai na cria, quanto tipo de cria tem? Tem gente que cria extensiva, cria intensiva, cria rotacionada, cria de bar de pivô, cria no feno, cria no confinamento. Você vai na recria, tem gente recriando animal de 0 dia, acabou com a recria, tem gente recriando animal com 2 anos de recria. Você vai no confinamento, tem gente confinando animal com 60 dias, tem gente confinando animal com 180 dias. Então, assim, não existe um modelo. A pecuária não tem uma receita de bolo. Não é porque, às vezes, você faz desse jeito na sua casa, na sua região, eu vou estar fazendo na minha, já não dá certo, porque meu ambiente é outro. Então, não tem uma receita de bolo. Agora, o que tem que ter, no meu ponto de vista, é uma espinha dorsal, né? Eu acho que tem que sentar o negócio, estudar ele. Tudo bem, mas eu vou mudar a minha espinha. Eu tentei desse jeito, tem que mudar também. Não estou falando para você engessar, não. Mas tem que ter um rumo, né? Porque senão, como é que você começa um projeto, né? Aí você começa um projeto, aí você fez aquela espinha dorsal, vai fazendo um feijão com arroz. Não, então tem que comprar esse animal. A nutrição minha tem que estar assim, porque tal época eu tenho um leilão. Minha sanidade tem que estar assada, porque tal época eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer os melhoramentos genéticos, né? Tal época eu tenho que fazer tal avaliação, tal época eu tenho que fazer tal avaliação, tal época eu tenho que fazer tal. Aí dentro do meu mercado, eu quero me posicionar minha marca dentro do marketing, eu quero posicionar ela desse jeito. Para eu posicionar ela desse jeito, um tanto de animal eu não posso mandar para o mercado, porque senão eu vou queimar minha marca. Ou não, eu quero posicionar minha marca aqui, beleza, aí eu posso pôr animal. Aí você vai estudando o negócio e fazendo, né? Mas
sem essa espinha dorsal é difícil fazer, né? Porque aí tudo é uma verdade ou tudo é uma mentira, né? Guilherme, nós já estamos caminhando para o final. O projeto, nós estamos no começo desse projeto e eu não tenho dúvida que o melhor está por vir, né? Mas onde que a JBJ quer estar nos próximos anos? A visão nossa é muito clara, né? Primeiro, no melhoramento genético, nós queremos ser mais uma empresa de melhoramento genético. Nós não estamos aqui para ser a empresa, para ser exclusividade, para ser o melhor, negativo, pelo contrário. Tanto é que hoje, se você pegar nas doadoras nossas, mais de 30% do grupo de doadoras nossas são compostas por animais de amigos nossos. Perfeito. E a gente quer manter isso. Você vai ver sempre a JBJ comprando, visitando, conhecendo, trocando ideia. É o maior prazer do mundo fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento que você fecha, daqui a pouco você está lá atrás. Né? Eu acho Isso é uma riqueza do negócio também. Essa troca de experiência. Então, o que a gente pensa a médio prazo? Nós somos no melhoramento genético, especificamente, que eu acho que foi a sua pergunta. Isso. Nós somos uma empresa de melhoramento, nós somos mais uma empresa de melhoramento genético, aonde nós conhecemos no campo, aonde nós queríamos chegar como uma fazenda, e baseado nisso a gente quis multiplicar. Se nós somos um grande comprador de genética, por que não ser também um fornecedor de genética, ou um dos fornecedores de genética? Então, o objetivo da JBJ é um compromisso com a pecuária, que nós sempre tivemos, a pecuária brasileira, seja em qualquer segmento que a gente sempre atuou, a família tem a tradição nisso, é um compromisso de levantar essa bandeira, não só no Brasil, mas no mundo, né? A maior empresa de proteína do mundo é brasileira, é goiana, né? Então nós temos que ter orgulho disso, né? Então fincar essa bandeira do melhoramento genético no Brasil e no mundo, junto com grandes amigos, com grandes companheiros. Então é ser uma opção, é ser mais um para poder colaborar com essa pecuária nossa. E como eu disse lá atrás, tudo começa na genética. Para mim, o começo é a genética e o fim é a carne. Então acho que essa é a ponta. Então se a gente cuidar bem dessa genética, propagar ela, melhorar nossa comunicação com o produtor final, com a base, conseguir ajudar ele, pulverizar essa genética, com certeza vamos fazer uma carne com maior produtividade por hectare e uma carne de maior qualidade. E nós já, a resistência, nós batemos lá no fundo do poço e esse ano já demonstrou que a resistência que não passa dali para baixo. Nós começamos a subir, então os ares são novos, né, Guilherme? O momento é de acreditar mais do que nunca, é fazer sua parte, gerir o que está nas mãos e tomar boas decisões, né? A pecuária passou por 2 anos difíceis. Muito. Só que esses 2 anos difíceis também filtra. Né? Quem ficou porque acredita, porque está preparado, porque tinha estrutura, tinha caixa, tinha conhecimento, acredita no negócio. Então, de vez em quando, a gente sempre tem que pensar o lado bom da coisa também. Né? Isso aí fez com que ficasse bons profissionais. Então, a pecuária, quem ficou porque tinha estrutura para ficar. Né? Ou por jeito A, B ou C, mas tinha estrutura e ficou. Que realmente foi um vendaval que passou, né? Então aquela casa que estava com alicerce bem feita parou de pé, né? Aquela que estava bamba voou e foi, né? De um jeito ou de outro, ou não acreditavam, ou não tinha estrutura. Então ficaram pessoas que acreditam e que têm base sólida para o negócio. Então quem ficou, com certeza, é o usuário de tecnologia, né? Que vai ter grandes conhecimentos, vai ter grandes recursos para frente, né? Então isso motiva a gente saber que, quem sabe, os próximos ciclos de baixa sejam com menos intensidade. Porque fica com gente com mais conhecimento, fica com gente mais... Então, menos aventureiro, entendeu? Então a gente está acreditando nisso na pecuária, né? Então acho que cada vez que passa esse ciclo e ficam pessoas que acreditam mais no negócio. Né? E Guilherme, eu tenho o sentimento que ainda é momento do comprador dentro desse mercado, apesar desse ciclo já ter virado. A hora é essa, porque assim, o mercado, qual o mercado que responde tanto no ciclo de alta e de baixo? Qual o mercado que responde rápido? Primeiro é o boi. Primeiro é o boi gordo. Quando arroba só o boi gordo está na veia. O primeiro a ser atingido. Qual o segundo? É o garrote. Qual é o terceiro? O bezerro. O quarto, a vaca. Então, a vaca, o bezerro, ainda não sentiu esse movimento de alta tão forte. Né? O boi gordo e o garrote já sentiu na veia. O touro melhorador ainda também. O touro melhorador está patinando ainda. Consegue fazer grandes negócios. Você pode ter certeza. Quem comprar ainda esse ano vai fazer excelente negócio em relação ao começo do ano que vem. Quem comprar vaca, quem comprar embrião, pode ter certeza que vai estar saindo na frente, porque daqui 6 meses não compra, porque ele tem o delay. Tanto no ciclo de baixa também, tem um delay. Quem sente primeiro na baixa é o boi gordo, depois o garrote, depois que é o bezerro e a vaca. Então, lá atrás, demorou 6 meses para a vaca sentir quando baixou. Aí sentiu. Agora, vai demorar uns 6 meses para a vaca... O criador vê isso na pele, né? Daqui a 6 meses o criador está vendo, porque ele começa a vender o bezerro, porque agora não, ele já vendeu o bezerro dele, né?
O criador mesmo não está vendo nada de benefício ainda, porque a arroba subiu, mas não virou dinheiro para ele ainda. Aí daqui 6 meses vai virar. E na hora que virar, ele vai estar capitalizado, aí vai começar a ter mais demanda por sêmen, vai ter que começar mais demanda por embrião, por nutrição, por sanidade, aí as coisas começam a inflacionar. Então, eu acho que o momento ideal, esse final de ano de 2024, de 24, com certeza é o momento para a gente poder fazer as aquisições nossas. É isso aí, meus amigos. Olha que conversa interessante de um projeto, da tomada de decisão de um projeto em entrar no mercado e como entrar e subir no degrau por degrau, aprendendo com quem já está no degrau acima, né, Guilherme? Fazendo bem feito e informação de mercado para poder, quem está assistindo, poder tomar decisões estratégicas. Tudo na vida é tão importante quanto as coisas que a gente deve fazer, são as que a gente não deve fazer. E está no momento para poder virar a chave também dentro de negócio. Fica por aqui, Guilherme, esse nosso Toco Berrante. Obrigado por essa conversa tão boa, tão rica. É sempre muito bom aprender com você, meu amigo. Sempre. Obrigado. Mandar um abraço para quem nos acompanhou aí, né? Uma satisfação. A JBJ está de porteiras abertas para receber vocês. Quem quiser fazer uma visita aqui, está de braços abertos aqui, porteiras abertas. É uma satisfação grande receber, trocar ideia, conversar, discutir essa pecuária. A gente vive isso 24 horas por dia. Nosso negócio é a pecuária, de ponta a ponta. Então a gente ama conversar, falar, planejar, trocar ideia. Isso aprende ensinando, né, Guilherme? Ensina aprendendo. Isso é o que a gente mais gosta, né? Então, você que está nos assistindo aí, é um prazer imenso recebê-los vocês aqui e conhecer o nosso projeto, né? Ficar o convite, é agora dia 7 de dezembro, a partir das 12 horas, pela lente do Canal Rural, nosso leilão de touros melhoradores, uma oferta imperdível, torama triplamente avaliada, nos 3 programas de avaliação, uma torama com mais de 750 quilos, mais de 40 centímetros de circunferência escrotal. Eu tenho certeza que vai agregar no seu seleto rebanho aí, amigo produtor. É isso aí, meus amigos. Obrigado.